Tudo bem, vereador? Boa tarde a todos. Convidamos algum vereador que esteja em seus gabinetes, que se façam presente aqui no plenário, para que a gente possa dar início a mais uma audiência pública, hoje, referente aos Correios, quanto à distribuição dessa correspondência em nosso município. Então, dando início, agradecemos a presença dos vereadores Bica, vereador Hugo, vereador Chiquinho e vereador Rodrigo. Agradecemos também a presença da senhora gerente municipal, Flávia, a qual já convido imediatamente para passar a mesa aqui conosco. O gerente, o senhor Luiz Fernando, coordenador da área de distribuição, e o senhor Everson Luiz Silva, coordenador do atendimento da região. E passo já a coordenação dos trabalhos ao vereador Chiquinho, o qual foi o proponente desta audiência pública. Então, Chiquinho, vereador, e convido então nossos convidados para que se façam presentes na mesa. Temos a presença também do delegado sindical Jorge Luiz Macedo da Silva Júnior. Então, fica a coordenação a cargo do vereador Chiquinho da Silveira. Convido também Alex Quevedo, que está representando o Poder Executivo, que se faça presente conosco também aqui na mesa. Presença do vereador Ailton Miranda, vereador Marco Aurélio também presente conosco. Muito boa tarde a todos os colegas vereadores, senhoras e senhores aqui presentes, os representantes dos Correios e as pessoas que nos assistem via TV Web. Quando apresentamos em dezembro de 2014 essa solicitação para uma audiência pública, ainda quando presidente dessa casa, já havíamos nos deparando com várias reclamações da comunidade com relação a alguns problemas referentes à distribuição. Sempre tive um bom contato com a Flávia, onde o Poder Legislativo estava tentando suprir uma ineficiência do Poder Executivo com relação às AGCs que funcionavam no Passo das Pedras, e inclusive foi esse o que levou a gerente Flávia a procurar essa casa, porque diante da impossibilidade do Poder Executivo de, segundo o parecer jurídico da procuradora na época, que nós contrariávamos de certa forma, né, Flávia, aquele parecer, onde o município não poderia firmar esse convênio com os Correios, porque, segundo a procuradora da época, poderia gerar algum vínculo empregatício com as pessoas que iam operar na zona rural. Então, esse era, no momento, um dos principais motivos para convocar essa audiência pública. Lógico que foram se sucedendo diversas reclamações durante esse período, onde, num determinado momento, nós pedimos para que não fosse marcado a audiência, porque eu acho que a Flávia estava em férias, e a gente não conseguiu contato, então foi passando o tempo e os problemas, como já é de conhecimento de todos, foram tornando-se maiores. Tivemos uma reunião lá em Pelotas, nos Correios, onde alguns vereadores, vereadora Nazi, vereador Marco Aurélio, o Éder representando o vereador Fernando, eu acho que um dos senhores estava presente, né? Eu acho que o senhor estava presente, né? Então, o que nós trouxemos de lá, Flávia, e até por isso que se justificou a audiência nesse momento, é que em alguns municípios onde teria o mesmo número de habitantes do Capão do Leão, não estava acontecendo os problemas que aconteciam aqui.
Lógico que aqui a gente sabe que nós temos algumas peculiaridades, como a deficiência de demarcação dos logradouros públicos, né? Portanto, um carteiro que conhece pouco o município encontra alguma dificuldade. Temos ruas cortadas por BR, que tem o mesmo nome dos dois lados da rua, numerações inexistentes. Mas isso, a gente entende essa parte, mas também nos preocupamos, porque eu mesmo, particularmente, moro na Avenida Narciso Silva, e faz mais de um ano que eu não recebo as correspondências para pagamento de cartão, faz mais de um ano que eu efetuo só via internet. Pensando nisso também, e essa revolta das pessoas, e até de certa forma preocupado, porque a gente não sabe o que as pessoas revoltadas podem acabar descontando em algum servidor, alguma situação que a gente sabe que isso, as pessoas sentem-se indignadas, receberem todos os meses as suas correspondências atrasadas. Então lá foi nos dito que o problema era operacional. Então, a gente sabe também, por outras fontes, que está havendo um déficit de funcionários devido a problemas de saúde e outros problemas que não vêm ao caso. Mas a gente busca uma equação, porque se diz que a deficiência operacional, que teria material humano suficiente para se fazer um bom trabalho. O problema é que nós, representantes da comunidade, nós ficamos nesse meio. E sentindo essa impotência, porque tivemos lá, conversamos, foi prometido que ia ser feita uma força-tarefa para regularizar, e eu tiro como parâmetro a minha residência, porque eu moro na avenida. Mas o problema é maior. Então, esses prejuízos que vêm sendo ocasionados aos munícipes é que fez a Câmara de Vereadores se manifestar com relação ao problema. Imagina, eu recebi pessoas aqui na Câmara trazendo documentos que são pessoas que não têm acesso à internet, são pessoas que não têm como buscar um outro meio. O meio é, se não resolver, vão direto na agência procurar. E as pessoas mostrando negociações de cartão de crédito, onde as operadoras fazem desconto de 50%, às vezes, do valor que a pessoa deve, para a pessoa executar o pagamento dentro do prazo. Daí ela recebe aquilo ali, que ela há anos tenta pagar aquilo ali, para tirar o nome dela do SPC, muitas vezes, e aí ela recebe 10, 15, 20 dias depois do vencimento. Então, esses problemas acabam por desaguar todos aqui na Casa Legislativa, porque nós somos os representantes da comunidade. Então, a gente sabe que o problema, muitas vezes, não depende dos senhores aqui presentes. Mas alguém tem que ouvir. Alguém tem que tentar, de certa forma, nos dar algum respaldo para que a gente possa repassar para a população alguma coisa de positivo. Daquela reunião lá em Pelotas, passamos que ia ter uma força-tarefa, que ia se regularizar, que ia se colocar em dia, e não foi o que aconteceu. A gente tem casos aí, como o próprio pessoal da casa mesmo, relativo a documento de automóvel. Então, assim, o problema é grande. E a gente nos sentimos impotentes com relação a esses problemas. Com relação às AGCs, seria, tanto é que por isso que houve esse contato, porque diante da omissão do Poder Executivo, eu, no desespero, como presidente da casa, eu tentei tentar fazer um convênio da Câmara com os Correios para que a comunidade da zona rural fosse beneficiada. E, infelizmente, não teve amparo jurídico para a Câmara efetuar esse convênio. Mas lá conversamos com o prefeito, o senhor deve lembrar, tocamos de novo no assunto e aguardamos que o Executivo tomasse uma posição. O dia do município manifestar a sua posição com relação às AGCs seria hoje. Mas, infelizmente, eles colocam o Alex para representá-los numa situação que o Alex não tem conhecimento nenhum.
Então, na verdade, é um desrespeito com nós, vereadores, e com a comunidade, e até com os próprios Correios, porque os Correios buscam esse convênio com o município desde 2013. Se eu estiver errado, a Flávia que me corrija. E a Flávia veio diversas vezes aqui empenhada em tentar resolver essa questão. Não geraria vínculo empregatício nenhum com as pessoas. As pessoas iam receber, acho que está em torno de R$ 1.300, né? 1.400 e poucos reais. Então, no momento, a procuradora da época disse que ia ter que ter um sistema, que a pessoa... E, na verdade, não era nada disso. As correspondências normais continuariam sendo retiradas aqui. Isso desafogaria e muito o trabalho na agência central. Porque essas pessoas que vêm da zona rural, elas acabam sendo mais uma na fila que gera os estresses dentro da agência. E além desses problemas da AGC e no atraso das correspondências, é notório as pessoas, infelizmente as pessoas que reclamam hoje não estão aqui presentes, mas elas também reclamam do atendimento na agência, da demora, que muitas vezes chegam a ficar uma hora e pouco esperando para retirar uma correspondência que ela deveria receber na sua casa. Então, a gente busca com essa audiência pública, alguma solução, até acho que solução seria um exagero, mas alguma medida rápida para que fosse amenizado, de certa forma, essa cobrança que está havendo em cima da questão dos Correios.